E abra sua Bíblia no livro de João. João capítulo 13. Depois nós vamos para João 19, no mesmo livro, 20, 21. Temos bastante leitura para fazer. E abriu o jejum às 3? Sim? O propósito dos 52 dias é um propósito de intensificação. Oramos muito mais, jejuamos muito mais, nos achegamos mais e mais à presença do Senhor. E eu sempre digo que é impossível a pessoa sair dos 52 dias da mesma maneira que entrou. Não quem faz aleatoriamente. Quem faz. Quem realmente faz. É impossível. É impossível. De um modo geral, por dentro e por fora. Nós vamos meditar. E eu vou mostrar uma coisa importante, muito importante. Nós falamos, pode sentar os obreiros. Nós falamos sobre a pessoa estável e a pessoa instável. Sobre a pessoa estável e a pessoa inconstante. E o quanto é importante a pessoa trabalhar, porque, na verdade, nós trabalhamos os pontos que precisam ser trabalhados em nós. E eu vou meditar com vocês, vou ler vários versículos aqui, primeiro se referindo a João, que diz assim, um deles, diga comigo, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Bispo, tinha um discípulo que Jesus tinha uma afinidade maior? João tinha uma afinidade, um relacionamento especial com o Senhor. E isso é uma coisa interessante. Jesus tinha preferência? Não, afinidade não existe esse negócio de preferência. Está muito dentro daquilo são coisas que acontecem de forma espontânea e está muito dentro do dai, né? Dai e ser-vos-á dado. Quando nós damos, nós também recebemos. E João, o amor dele, o relacionamento dele com o Senhor Jesus era muito sincero. A gente vê isso na história de João. Era um relacionamento muito estável, muito sincero, sem altos e baixos. João era um homem muito estável. E vamos lá, vou ler outros. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo, diga comigo, a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Deixa eu só conferir uma coisa aqui.
Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Eu quero parar aqui e fazer algumas observações importantes. Isso não muda hoje. Relacionamento depende muito de cada um. Está muito dentro da lei da semeadura. A Bíblia nos ensina que aquilo que nós queremos que alguém nos faça, nós primeiro, nós fazemos. Não é assim? Amém? Então, nós pregamos recentemente intensamente sobre a lei da semeadura, dizendo: você quer respeito, plante respeito. Você quer amor, plante amor. Você quer atenção, plante atenção. Você quer misericórdia, plante misericórdia. E aí poderíamos seguir. Quem escreveu o livro de João? João escreveu o livro de João. E quando ele fala o Jesus a quem, o discípulo a quem Jesus amava, ele estava falando dele mesmo. Ele estava falando dele mesmo e ele tinha um relacionamento, realmente um relacionamento muito especial com Jesus. Tinha uma relação com Jesus, uma afinidade, Jesus com ele e ele com Jesus, e era uma troca. Percebe-se que Jesus também tinha todo esse cuidado com João, tanto é que João, para quem não sabe, nós fizemos uma leitura rápida ali, João cuidou da mãe de Jesus após a sua morte. João, a revelação, o livro chamado o Apocalipse, foi dado a João, a revelação dos finais dos tempos. Então, João é o discípulo que mais viveu, e todas as vezes que nós lemos, as referências que nós lemos, está dizendo de alguém que tinha um relacionamento especial com Jesus. Mas Jesus escolheu assim, bispo? Possivelmente não. Isso acontece. Bispo, no nosso meio, é possível que alguém tenha uma relação diferente com Jesus? Responda você. Responda você. Ser inteligente. Sem aquela mania triste, aquela mania que muitos têm, que está muito envolvido, está muito relacionado com algo que precisa ser liberto, que é a mania das pessoas acharem que estão sendo discriminadas, que ou estão sendo desprezadas, que o espírito de autocomiseração e etc. Mas eu perguntaria assim para você: quem dá mais, recebe? E é isso que nós precisamos pensar. Nós não vemos uma postura, atitudes de altos e baixos de João, mas nós vemos isso em Pedro. Vamos ler um pouquinho e falar sobre Pedro. Por que o senhor está falando sobre isso, bispo? Porque não adianta nada a gente estar na igreja se nós não moldarmos a nossa maneira de ser, não moldarmos o nosso caráter, não moldarmos a nossa personalidade, não eliminarmos as más atitudes, porque nada desmorona do nada. Eu tenho batido nessa tecla: vitória e derrota não acontecem por acaso. Todas são provocadas, de uma forma ou de outra. E ainda que venha algo, uma força externa muito grande, é possível você mudar pela fé, restaurar pela fé. Agora, nós precisamos, o diferencial de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é a capacidade na adversidade de ter boas atitudes.
a capacidade de, na adversidade, ter boas atitudes, boas ações. Ação e reação. Diga comigo essa palavra: ação e reação. Nós temos que ter ação e poder de reação, sempre. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu, diga comigo em voz alta, por favor: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Sabe aonde está isso aqui? O Senhor estava trabalhando Pedro e mostrando a Pedro que Pedro não se conhecia. Na verdade, Pedro realmente, aqui era um homem totalmente natural, carnal. Isso é a mesma coisa, aquela situação que a pessoa diz assim, eu nunca vou fazer isso, eu jamais faria isso, eu estou preparado para isso. Às vezes Deus está trabalhando ainda, nos moldando, e a pessoa, dentro dele, ele acha que ele está preparado para tudo. E no primeiro teste, ele fracassa. No primeiro teste, para ver se ele está preparado ou não está preparado, ele retrocede, ele fracassa. Aqui Jesus está dizendo: olha, vocês me trairão, e que isso? Jamais! Ainda que eu morra, ainda que eu tenha que morrer, eu jamais farei isso com o Senhor. Pedro, te asseguro que essa noite você vai fazer. Essa noite. É daqui a pouco que você vai fazer. Antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Fez? Sim ou não? Fez? Não se conhecia. Não se conhecia. Negou ao seu, no primeiro teste. Sabe aonde, voltando a esse exemplo que eu disse, às vezes a gente fala assim, né? O Senhor está nos atrapalhando porque o Senhor trabalha para construir um alicerce bem feito em nós, sólido. E o Senhor vai nos moldando porque sabe se determinadas coisas, se Ele fizer determinadas coisas no momento que nós queremos e não estamos preparados, é fazer e desmoronar. É fazer e daqui a pouco a vida da pessoa, aquilo que ela está buscando desmorona. E às vezes a pessoa, quando não recebe aquilo que ele quer, ele fica bravo. Quando acontece, ele acha que está preparado, mas quando acontece uma adversidade, vem à tona o que estava dentro. Nega, retrocede, fica bravo, diz que vai parar, apertou, não dá para dizimar, estou cansado, não dá para vir à igreja. O Senhor está trabalhando o fruto do Espírito, o nosso caráter, nosso autocontrole, o domínio próprio. Primeiro teste, eu ponho à tona o homem carnal que eu sou ainda, o homem natural que eu sou, a fé natural que eu tenho vivido. Ele disse que ele podia morrer, que ele não negaria Jesus. Naquele dia mesmo ele já estava negando Jesus. Eu pergunto a você, era firme? Era estável? Era estável? Não, não era estável. Não era estável. Era instável. Era inconstante. Era emocional. E se tornou instável mais tarde, quando recebeu o Espírito Santo. Mas até aqui era completamente instável. Vamos lá.
Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Depois voltou aos seus... Passou outro já? Outra referência, foi? É mesmo? Depois voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Voltou. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Eu estou mostrando a vocês agora a oscilação de Pedro, a inconstância de Pedro. Nunca estava na posição que Jesus, ele achava que ele era o máximo, ele se achava, Pedro se achava. Ele era um cara não convertido, um cara convencido. Qual que é a diferença, gente, de convertido e convencido? Qual que é a diferença? Pode falar. Não tem muito segredo, né? O convertido é convertido de verdade, ele nasceu de novo, teve um encontro com Deus, verdadeiro, é um novo homem. O convencido, ele é o mesmo, ele só é convencido que ele agora é uma nova criatura, que ele vive uma fé. Ele é só convencido, não é convertido de verdade. Convertido é mudança de direção, né? Conversão é mudança total de direção. O convencido não, o convencido ele continua na mesma direção, mas ele acha que ele mudou. Entendeu? Amém? Amém, gente? Amém. Gente, será que é importante o que nós estamos falando? Sim. Porque o Pedro, a instabilidade de Pedro, eu vou te mostrar a importância do que eu estou te falando. Jesus vem caminhando sobre as águas, todo mundo se desespera, o medo faz com que eles enxerguem um fantasma. Pedro grita, Jesus diz: não tenha medo, sou eu, não temas. Pedro disse: é o Senhor mesmo, então diga que eu vá até o Senhor. O Senhor disse: venha. Jesus disse a ele: venha. Ele, num ato corajoso ali, num ato de fé, ele desce, pisa sobre as águas e começa a caminhar sobre as águas. Começa a caminhar sobre as águas. Viver um grande milagre. O vento soprou. O vento já estava, mas ele só se atentou ao vento. Ele tirou os olhos de Jesus, atentou ao vento e imediatamente o quê? Então, o instável é esse. Ele pode viver um grande milagre aqui, ele está afundando ali. Ele pode ter uma atitude corajosa ali, daqui a pouco ele está afundando ali. Aí eu pergunto para você, será que é importante ou não? Sim ou não? Essa é a resposta. Muitas pessoas já têm a resposta para a tua vida, o que acontece? Não, mas eu dei um passo de fé. Mas é instável. Do mesmo jeito que teve a coragem para dar um passo de fé, o medo já tomou conta, já está afundando. O homem natural já tomou conta, já está afundando. Ele não é o tempo todo estável. Ele tem momentos de estabilidade, daqui a pouco ele se torna instável. Cheio de fé, cheio de medo. Cheio de fé, cheio de medo. Vive um grande milagre, daqui a pouco está afundando. Esse era Pedro. A gente não vê isso com João. Não vê essa alteração em João. O Pedro era aquele cara que, agora eu estou firme, agora eu peguei para valer. A pessoa tenta se convencer. Eu aprendi uma coisa, eu conheço tanta pessoa que eu sei que quando ela fala para mim, não, mas agora estou fazendo, vou pegar para valer, e agora eu já até sei que ele está tentando se convencer. Você sabia que tem gente que é assim? É ou não é? Eu tenho certeza que você conhece alguém. Tenho certeza que você conhece alguém. Está tentando se convencer. Não, porque agora eu tomei uma decisão, agora eu vou fazer assim, agora eu vou fazer assado, agora eu estou pegando para valer, porque agora eu estou começando uma nova tal, e ele está tentando se convencer. Porque, inclusive, quem está determinado nem fala. Fica quieto e já começa e vai. Aí você só vê ele
naquela marcha, só vê ele naquela sequência. Mas tem gente que ele tenta se convencer. Ele tenta. Ele sabe que precisa ser, ele tenta, mas ainda é instável. E a instabilidade é o que foi falado aqui na abertura do jejum. Se a sua vida, se a sua fé é instável, a sua vida será instável. E isso é grave. Porque há momentos que parece que você vai subir, daqui a pouco você está descendo. Para subir vai ser uma luta, parece que agora você vai, daqui a pouco você está descendo. Porque a vida é de acordo com a fé. A vida é de acordo com a instabilidade que a pessoa tem, a inconstância que a pessoa tem. E se nós queremos algo duradouro, nós não podemos ser instáveis, inconstantes. Nós temos que ser constantes. Amém? Pedro viveu inúmeras situações. Jesus estava repreendendo Pedro continuamente, chamando a atenção de Pedro continuamente. Você não vê ele fazendo isso com João, mas chamando a atenção de Pedro continuamente, tendo uma atitude precipitada atrás da outra. Diga comigo, precipitação. Pedro, sinônimo da precipitação. Pedro, sinônimo da precipitação. E lembrando que, já eu te mostro. Passa. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Diga comigo. E quando você se converter, está achando que você está arrebentando, meu filho? Está achando que você está o cara? Viu? Está achando? Eu tive misericórdia de você, porque Satanás queria peneirar com a tua vida. Você está achando que você é convertido? Quando você se converter, fortaleça teus irmãos, mas hoje não. Está entendendo ou não? Ele estava achando que ele era o cara. Ele estava achando, porque ele seguia Jesus, que ele era um dos discípulos de Jesus, ele achava que ele já era convertido. Eu faço uma pergunta a você, sem ofensa, não estou aqui para te ofender, estou aqui para te ajudar a pensar. Você acha que porque você vem à igreja, porque você crê em Jesus, você é convertido? Muita gente responderia, não sou, bispo. Eu preciso realmente me converter. E sem papo de religiosidade. Porque ser cristão é um estilo de vida lindo. Não é careta. É para gente forte. É para gente determinada, é para gente de personalidade. Gente que não tem personalidade não aguenta ser cristão. É para gente de personalidade, é para gente determinado, é para gente perseverante. Às vezes a pessoa, ele olha e acha que ser cristão é para gente fraco. Não, pelo contrário, fraco não aguenta isso. Fraco vive cedendo a carne. Isso é para gente forte. Isso é para gente determinada, gente de personalidade. E é por isso que a pessoa que realmente ele se torna um convertido, um nascido de novo, é impossível ele fracassar. Porque ele tem, já dentro dele é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus tomou conta da vida dele. Os pensamentos dele são os pensamentos de Deus. O caráter dele é o caráter de Deus. A força de Deus está dentro dele. O poder de Deus está dentro dele. Então, aqui eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, poxa, ele estava seguindo Jesus. Como é que Jesus fala um negócio desse para ele? Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Ele estava seguindo Jesus, ele era um discípulo de Jesus. Aí Jesus vem e fala, olha, o diabo queria se andar com a tua vida, pediu para peneirar
se ir andar com a tua vida. Agora, eu não permiti para que a tua fé não desfaleça, mas quando você se converter, fortaleça teus irmãos. Não era um convertido, estava só como um convencido. Convencido que eu não te nego, que não sei o quê, e que eu faço, eu asso, eu cozinho, eu frito, rebento pipoca, frito bolinho. Entendeu? Caseio, chuleio, prego botão, rebento pipoca, frito bolinho e ainda algo mais. E não era convertido. Está entendendo? Amém? E isso nós temos que olhar para nós e olhar com realismo. Nós temos, essa é a diferença da igreja. Você não está vindo para aprender nada, você não está aprendendo a viver por emoção. Aliás, vou te ensinar hoje a eliminar a emoção da tua vida. Daqui a pouco, vou te ensinar a eliminar a emoção da tua vida de uma vez por todas. Só para afirmar isso aqui, diga comigo mais uma vez. Diga, e quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Não era convertido. Passa. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes, você negará que me conhece. Agora, pelo livro de Lucas. A mesma situação pelo livro de Lucas. E ele negou? Sabe o que ele fez? Não só negou, como ele jurou que não conhecia. Ele ficou bravo. Ele jurou. Não, mas eu vi você com ele. Eu juro que eu não conheço, nunca estive com ele. Era convertido? Não. Não era convertido. Era simplesmente um convencido. E aí é importante que a gente pense o seguinte: o que acontece comigo no momento da pressão? Como eu reajo na pressão? Eu cedo? Eu nego a minha fé? Eu deixo de obedecer ou eu permaneço? Porque quando nós nos tornamos verdadeiramente convertidos, não é inconstância. Nós somos constantes. A nossa fé é constante. Não são os problemas que me causam dúvida. Não são as lutas, as adversidades que me faz ter o desejo de parar. Não é um... Hoje isso acontece muito dentro da igreja. Marido brigar com a esposa, Jesus paga o pato. Se o casal desentender, quem sofre? Quem paga o pato? Jesus. O casal desentendeu. O Jesus não tem nada a ver com o marido brigou com a mulher, mas você quer saber? Não vou mais na igreja, não quero mais saber. Você vê? É ou não é? É ou não é? Fica em silêncio pensando, não. Me responda. É assim que acontece. E aí? E o relacionamento com Jesus? E a fé? E a fé instável que independe, porque a nossa fé, a minha fé independe da minha esposa, a fé da minha esposa não depende da minha. A fé dos meus filhos não pode depender da minha. A minha fé não pode depender dos meus pais. Eu não dependo de você, nem de você depende de mim. A nossa fé e o nosso relacionamento com Deus independe do que esteja acontecendo, independe de situações, é um relacionamento. Nós não podemos fazer do nosso relacionamento com Deus como um relacionamento com os homens. Muitas vezes a pessoa, se ele não está vivendo um momento bom, ele descarrega em quem está próximo a ele. Está errado também. Tem coisas que tem um problema, eu não vou piorar o problema tendo uma atitude que não é inteligente. Amém? É mais ou menos assim:
Lá em casa é o seguinte, lá em casa é assim, tem problema? Tem. Ele vai até a porta de casa. Aí eu entro para dentro, problema fecha para fora, amanhã eu lido com você, que para dentro você não entra. Porque eu não vou entrar para dentro de casa para falar de problema. Agora, entrou para dentro de casa, é momento com família, momento de descanso, é momento de regenerar, de recuperar as energias, é momento de paz. Amém? É assim que deve ser. Se não é assim, na sua casa deveria ser. O problema vai, fecha a porta daqui para amanhã, eu trato o problema lá. Porque senão eu vou pegar aquele problema que estava lá e eu vou trazer ele para casa. E quando o problema entrar em casa, eu estou vivendo o problema em casa. Amanhã eu levanto, eu vou para o trabalho, eu estou vivendo o problema no trabalho. Aonde eu vou, o problema está comigo. Então, separa. Senão, além de trazer o problema, eu vou criar mais um problema aqui. E não deve ser assim. Vamos lá. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, repita comigo: cuide de meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Jesus perguntou a mesma coisa e frisou a mesma coisa para Pedro 3 vezes. 3 vezes. Porque uma pessoa que é instável, inconstante, que cada hora está de uma forma, cada hora age de uma maneira, que fala uma coisa, mas faz outra, você tem que perguntar, frisar novamente, refrisar, afirmar novamente e fazer repetir 3 vezes, para que haja o entendimento. Então me obedeça. O Senhor está dizendo isso. Simão, você me ama? Amo. Então, faça o que eu te mandei fazer. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então faça o que eu te mandei fazer. Porque aqui o Senhor também está falando, porque teve mais um retrocesso. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então faça o que eu te mandei fazer, me obedeça. Você sabia que não tem amor a Deus sem obediência? Às vezes a gente fala que ama a Deus e o Senhor contradiz isso, diz que não é assim. Passa a leitura, por favor. Se vocês me amam, diga comigo, obedecerão aos meus mandamentos. Respondeu Jesus: se alguém me ama, diga comigo, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Às vezes a pessoa fala assim: o meu amor por Deus é tão grande. Convencido, porque ele fala uma coisa, mas ele faz outra. Ele fala uma coisa, mas as suas obras são outras. Ele diz que ama, mas ele não obedece a palavra. Ele diz que ama muito a Deus, que Deus é tudo para ele, mas ele não obedece a palavra.
Que amor é esse? Se eu amo, eu obedeço a sua palavra. Porque senão, eu estou igual Pedro. Eu falo. E eu sou convencido e não convertido. E o que não falta são pessoas convencidas e não convertidas. E isso é uma coisa para a gente levar muito a sério. Muito a sério. A gente tem aquela mania de falar assim: quando eu pego as coisas para fazer, eu faço bem feito. Se isso fosse verdadeiro na vida da grande maioria, muitos arrebentariam. Isso é para a vida lá fora. Porque eu penso que essa expressão e essas atitudes nós deveríamos trazer para a fé. Porque nós temos ensinado o seguinte: nada nessa vida é uma garantia de vitória para você, mas a fé é. A fé é uma garantia de vitória. Nada que você fizer é garantia de vitória. Você pode ter um bom curso superior, você pode ser formado, ter 2, 3 faculdades. O que não falta é eu atender gente com 2, 3 faculdades e estar no fundo do poço. Então, nada disso é garantia de vitória. Mas quando a pessoa ele investe na fé, no relacionamento dele para com Deus, esse realmente é a certeza, é o que traz a certeza, a segurança, que assegura um bom futuro à vida das pessoas. Essa é a garantia de vitória. A fé, a sua fé é a sua garantia de vitória. Por isso que você tem que investir na sua fé, por isso que você tem que investir no seu relacionamento. A palavra nos ensina, como sermos em todas as áreas, como nos tornarmos pessoas bem-sucedidas em toda e qualquer área de nossas vidas, ou que diz respeito à vida. Amém? Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, o que está escrito? Não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Assim diz o Senhor. Eu quero resumir isso aqui. Eu disse que eu ia falar sobre algo importante. Desce para o versículo 7 e 8. Aliás, vamos ler tudo. Volta lá. Assim diz o Senhor. Diga comigo: maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Quando a pessoa coloca o seu coração, coloca a sua confiança no homem, ele se torna maldito e vai viver uma vida maldita. Quando a pessoa coloca a sua confiança, seja, hoje pela manhã, hoje na abertura do jejum, a bispa trouxe uma série de exemplos importantes de pessoas que deixaram de confiar no Senhor e confiaram nos homens, que deixaram de buscar ao Senhor e foram buscar os homens. Isso em todas as áreas, inclusive na Bíblia mostra problema de saúde. Um homem que ficou doente e colocou sua confiança somente nos médicos, morreu, por não buscar o Senhor, porque colocou somente a sua confiança nos médicos. Mas já tem o outro que já foi sentenciado, o próprio Senhor diz: organiza a tua casa que você vai morrer, e buscou de Deus, chorou e se humilhou diante do Senhor, buscou a mudança, e o próprio Deus mudou a palavra que havia dado, e viveu. Seja confiar em você mesmo, seja confiar na sua capacidade, na sua habilidade, na sua força, na sua inteligência, ou seja, confiar em alguém. Todas as vezes que você coloca a sua confiança no lugar errado,
Olha ali, maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Olha o que será desse homem. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares secos, áridos do deserto, numa terra salgada, aonde não vive ninguém. Vai viver solitário. E, como nós falamos domingo, deserto é um lugar miserável. É um lugar miserável, solitário, seco, não há prosperidade, nada. Todas as vezes, por isso que nós devemos estar atentos àquilo que está acontecendo conosco. Todas as vezes que eu deixo de colocar a minha confiança em Deus e coloco a minha confiança nos homens, seja em mim mesmo ou em alguém, eu vou viver uma vida maldita. Pode passar. Mas, diga comigo, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Bendito, bem-aventurado, abençoado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, a sua confiança está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano de seca e nem deixará de dar fruto. Olha essa sequência. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. É isso, coração. Diga comigo, coração. Centro das emoções. Coração. A pessoa que vive segundo o seu coração, ela vive gemendo, ela vive sofrendo. Por isso nós aprendemos uma coisa: nós não caminhamos pelo que estamos sentindo, e sim pelo que sabemos que é certo. E somos medidos por Deus assim também. Não por sentimentos, não por aquilo que estamos sentindo, mas aquilo que nós sabemos. Quantas pessoas, eu diria aqui, tem pessoas aqui agora, que está sofrendo porque foi enganado pelo seu coração, entregou o seu coração a um relacionamento que parecia que seria um bom relacionamento. Os sinais, né, a gente ignora quando está movido pelas emoções, a gente ignora os sinais, né? As pessoas sempre nos dão sinais que elas vão dar problema, mas a gente ignora tudo isso, a gente está cego, o coração tomou conta, as emoções tomaram conta, então a pessoa ignora totalmente os sinais, e aí ela vai movido pelo coração. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas sofreram muito, pegaram problemas sérios, né? Estou falando de vida sentimental. Quantas pessoas construíram, se casaram à base de coração, de emoção, e hoje estão separados com problema sério, com demandas, com briga judicial, com filhos envolvidos, porque o coração o enganou. Quantas pessoas tomaram sérios prejuízos por causa de uma parceria, por causa de uma sociedade, mas por quê? Porque o coração, naquele momento, meu coração mandou que eu fizesse. E eu preciso ter cuidado com o coração. Eu preciso ter cuidado com as emoções. Porque se eu for uma pessoa emocional, eu serei uma pessoa muito fácil de ser pego pelo diabo. Muito fácil. Porque um pouquinho de emoção e eu estou cedendo.
um pouquinho de emoção, eu estou caindo numa armadilha. Diga comigo, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Só Deus. Só Deus conhece. Só Deus. Por isso que nós entregamos a direção da nossa vida a Deus. Eu não precisa ser inteligente para saber que o que eu estou falando aqui é real. São casamento, vida sentimental, negócios, relacionamentos comerciais, uma série de coisas na base da emoção, e trouxe só dor. Porque nós não agimos pelo coração. Nós temos discernimento, nós precisamos parar, e a palavra nos ensina o que fazer e como fazer. Eu vou tomar minha decisão à luz da palavra. Eu não vou tomar a minha decisão à base de emoção. Eu não vou ignorar o que está escrito na palavra. Eu não quero errar. Eu não quero pegar um problema para a minha vida. Eu não quero lá na frente estar tendo que reparar. Olha aqui, passa. Eu sou o Senhor. Diga comigo, que sonda o coração e examina a mente. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Por isso que eu não faço o que eu tenho vontade, eu faço o que é certo. Eu não espero ter vontade para fazer o certo. E eu não vou esperar ter vontade para fazer o certo. Eu vou fazer o certo sem ter vontade. Está entendendo? Sabe aquela palavra que nós usamos continuamente? Cuidado, cuidado, não espera ter vontade. Você não vai esperar ter vontade de fazer o certo, esperar vir a vontade para fazer o certo, que pode ser que essa vontade nunca venha. Você toma a decisão e você faz o certo porque você sabe que é certo. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu não vou fazer o que tenho vontade. E eu não vou ser guiado à base de emoção. Não são as minhas emoções que vão dirigir minha vida. Não vou tomar decisões à base de emoção, porque enganoso é o coração. Vou buscar a direção de Deus. Vou buscar confirmação de Deus. Vou buscar de Deus aquilo que Deus quer que eu faça, não o que o meu coração está pedindo, o que Deus quer que eu faça. Porque eu não quero ter que estar reparando a minha vida, reconstruindo a minha vida depois. Isso é uma palavra que eu sei que pesa para muita gente. Mas muita gente sabe que hoje, se estão vivendo grandes problemas, é porque cedeu o coração. Não é verdade? Sim ou não? Sabe que cedeu o coração. As emoções. E nós não podemos tomar decisões só à base de emoção. Nós não podemos, nós estamos meditando aqui desde o início, nós falamos sobre João, um discípulo que Jesus amava, estável, constante, sem oscilação, sem altos e baixos. Homem que o Senhor pediu para que cuidasse da sua mãe, um homem que a revelação dos últimos dias foi dado a ele, do que vai acontecer foi dado a ele, o que mais viveu dos discípulos. Pedro, até realmente ser batizado pelo Espírito Santo, realmente ser ungido pelo Espírito Santo, foi um inconstante, um instável, um oscilante e uma atitude precipitada atrás da outra. Por isso nós precisamos realmente buscar o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus entra na vida de um homem, e se realmente o Espírito de Deus entrou na vida desse homem, vai torná-lo estável. Vai torná-lo estável. E a partir daí, a pessoa realmente
ela vive uma fé verdadeira. Ela vive uma fé sólida, uma fé instável e, consequentemente, uma vida estável, sem ser uma vida de altos e baixos. Amém, pessoal? Quem está entendendo? É importante, porque nós estamos aqui, nós estamos falando de nossas vidas, de hoje, alguém me mandou uma mensagem, e aquela mensagem, a mulher dizia assim, pedindo socorro, e com a vida completamente destruída, vivendo uma vida miserável. Os filhos, ela disse assim, o meu filho, aquele menino lindo, inteligente, e papapá, está completamente dominado pelo vício da maconha, bebendo álcool, com transtorno. Outro dia ele teve um surto e nem ele acredita, ele fala que é mentira, porque ele foi pego na rua, correndo pelado na rua. E eu escutando aquilo lá, aquela mensagem, aí eu falei, pastor, de quem que é essa voz? Ela falou, era de uma pessoa do senhor aqui, uma membro do senhor que esteve no curso de obreiro e etc e tal. O senhor não sabe quem? Eu falei, não. Aí ele disse, é a fulana. Quando eu escutei toda aquela desgraça que está a vida dela, casamento acabou, filho nas drogas, vivendo uma vida miserável, eu me recordei que eu olhei para ela, eu disse, não faça isso com a tua vida, que você vai desgraçar a sua vida e destruir sua família. Falei isso para ela há 3 anos atrás. Eu falei, não tome a atitude que você está querendo tomar na emoção, porque você vai destruir a tua vida, você vai destruir a tua família, você vai destruir o teu casamento e vai destruir a vida dos teus filhos. Mas ela estava dominada pela emoção. Completamente dominada. Eu nem me recordava, não associei a voz, e a hora que eu vi aquilo, por quê? Você vê, ô bispo, por quê? Não precisa ser inteligente, está aqui, ó. A palavra está aqui. O passado e o futuro está aqui. O passado e o futuro está aqui. Você quer ter um bom futuro? Ele está aqui. Você quer descobrir o que dá certo, o que dá errado? Está aqui. A Bíblia nos possibilita, é como eu sempre digo, o grande benefício da palavra é que ela nos possibilita a termos mais acertos do que erros, a não ser movido pela emoção. O dia que eu atendi essa mulher, eu vi uma mulher que estava cega, e eu me lembro de olhar para ela e falar duramente com ela. Eu disse, não faça isso com a tua vida, não faça isso com a vida da tua família, porque você vai destruir a tua vida, e futuramente essa igreja vai ter que te socorrer. Só que ela não imaginava que seria tão grave, né? Às vezes a pessoa não tem um problema e ela enxerga um problema, né? Ela vê um problema, tinha um casamento bacana, morava em um dos melhores condomínios da cidade, como ela mesma está dizendo ali na mensagem, morava numa casa de quase 600 metros de área construída, piscina, carros, uma vida, e às vezes a pessoa não consegue enxergar tudo isso, não consegue enxergar o quanto está bem, o quanto está cuidado. Se quer mais, busque mais em Deus. Se quer mais, busque mais em Deus. Quer mais, busque mais em Deus, se achegue mais a Deus e desenvolva a tua fé. A pessoa não consegue enxergar. Recebi essa mensagem ontem, fiquei chocado porque os filhos se perderam. Ela agora, como ela colocou ali na mensagem, ela colocou o filho está dominado pelo vício, o filho está dominado pelo álcool e pelas drogas.
E agora ela diz que em função do álcool desenvolveu um problema, uma doença que ele tem surtos, e é uma doença, não é o surto do álcool, é uma doença que ele desenvolveu, que ele tem surto, e às vezes, a última vez agora pegou ele correndo pelado na rua. Deus fala, gente? Deus fala? Deus alerta? Deus nos direciona? Deus nos mostra o certo e errado? Mostra. E muitas vezes nós não queremos. O dia que eu falei com essa mulher, eu previ o que ia acontecer na vida dela. E eu falei muito firme com ela. Falei, você vai destruir a tua vida. Você vai destruir a tua vida e você vai destruir a vida da tua família. E temo por você se você fizer isso. E ela fez. Volta, por favor. Diga comigo, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Passa. Eu sou o Senhor que sonda o coração. Ele sonda, Ele conhece. Examina a mente. Diga comigo, examina a mente. Esteja sempre atento, porque Deus está continuamente examinando tua mente. E Ele conhece as intenções e as motivações. Ele sabe o que está dentro. Quais são as intenções? Quais são as motivações? Ele sabe. Para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta. Não é pelo que você está sentindo, é pelo que você, pela sua conduta, pelo que você está fazendo. Por isso que nós não podemos ir por sentimento, nós temos que escolher fazer a coisa certa, de acordo com as suas obras. Amém? Por isso que a conduta tem que ser a conduta certa. As suas obras têm que ser as obras certas. Não adianta ir pelo que você está sentindo. Não adianta caminhar pelo que você sente. Porque o dia que você não está bem, você vai tomar decisões erradas. O dia que você estiver cansado, você vai tomar decisão errada. O dia que você estiver de saco cheio, você vai tomar decisão errada. Então, aprenda a não caminhar, a viver por emoções. Aprenda a ser um praticante de boas obras, de boas atitudes. Eu não vou fazer o que eu tenho vontade, eu vou fazer o que é certo. E eu não vou esperar ter vontade para fazer, eu vou me obrigar a fazer o certo. Porque muitas vezes a gente se obriga a fazer o errado. Então se obrigue a fazer o certo e vai ter boas colheitas. Amém? Fique em pé, por favor. Eu penso, como disse, né, o propósito da restauração não é só reconstruir, não é só restaurar, é nunca mais desmoronar. Esse é o mais importante. Não é só restaurar, é restaurar para nunca mais desmoronar. Eu tenho batido nessa tecla, e vou falar novamente porque acho muito forte isso. É aquela decisão, eu nunca mais vou passar por isso. Eu nunca mais vou viver o que eu estou vivendo. Nunca mais. Essa é uma decisão importante. Porque não é da boca para fora, é com atitude. Nunca mais eu vou passar, nunca mais o diabo vai fazer comigo o que tem feito. Nunca mais a minha vida vai desmoronar do jeito que desmoronou. Nunca mais eu vou viver as ruínas que eu tenho vivido. Nunca mais. Porque não é só restaurar, é tomar uma decisão para que nunca mais venha desmoronar. A construção é bem feita, o alicerce é bem feito.
é sólido. Tome uma decisão de não ser guiado pelas emoções. Tome uma decisão de não agir mais com base no que você está sentindo. Não seja uma pessoa emocional. Não é pelo que você está sentindo, é pelo que você sabe que é certo. Se você conseguir trabalhar isso, enquanto Pedro foi um inconstante, tudo foi inconstante na vida dele. Era um homem de fé? Era. Deu passo de fé? Viveu um grande milagre? Viveu. Daqui a pouco estava afundando. Não é isso que eu quero, não é isso que você quer. Não é verdade? O que adianta estar vivendo um momento bacana aqui, daqui a pouco está afundando? Não é isso. Nós queremos estabilidade. Nós não queremos viver na instabilidade, na oscilação. E isso, como é que, quando mudou isso na vida de Pedro? Quando o Espírito Santo entrou na vida dele. Quando o Espírito Santo entrou na vida dele. Por isso que nós temos que buscar o Espírito Santo com seriedade. Buscar realmente esse encontro com Deus. Você não pode estar na igreja e o Senhor, de repente, você está dizendo assim: ah, mas eu estou preparado. Senhor, eu estou preparado para isso, eu estou preparado, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquilo. E o Senhor está dizendo assim: quando você se converter, porque até agora você não é convertido, você é simplesmente um convencido. Aí sim. E a gente não gosta disso, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você, e você, com toda a lucidez, com toda a seriedade, eu vou falar para você como eu falo para mim. Você sabe quem você é, como eu sei quem eu sou. E sem religiosidade, você sabe quem você é. E sem aquele lado, né, bonito, aquela coisa romântica, de falar: não, eu sou uma pessoa boa, de coração bom, eu sou uma pessoa que gosta das coisas muito certinha. Não, sem isso. Até ser contrariado, até não acontecer do jeito que você quer. Porque a gente é assim, vem à tona o que está dentro de nós quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos. E sabe qual que é o detalhe da coisa? É que muitas vezes que o próprio Deus nos testa nisso. O próprio Deus nos testa. Pedro estava achando que estava arrebentando. O Senhor disse: ó filho, você está falando uma coisa aí, não está? Está dizendo que nunca vai acontecer isso. Hoje, daqui a pouco, você vai me negar. Hoje, está vendo como você não se conhece? Daqui a pouco você vai me negar. E exatamente. E chegou a jurar. Juro que não o conheço. Juro que não o conheço. Então ele não se conhecia realmente. E nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos nos conhecer porque o Senhor trabalha justamente para que nós sejamos estáveis, não instável. Que nós tenhamos boas atitudes mesmo na adversidade. Quando somos contrariados ou como as coisas não acontecem como nós gostaríamos. E isso são testes. Lembre-se que nós falamos muito a semana passada sobre uma mulher cananeia. Clamou pedindo por misericórdia e Jesus não respondeu. Ela perseverou. Quando Jesus respondeu: Jesus, não vim para você, mulher, vim para as ovelhas perdidas de Israel. Ela perseverou, dobrou seus joelhos e adorou o Senhor. O Senhor foi mais a fundo e disse: mulher, não convém tirar da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ela perseverou, teve outra boa atitude e disse: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O Senhor olhou e disse: grande é a tua fé. Que ela provou, ela não falou, ela provou.
E ela mostrou o que estava dentro dela. Ela mostrou o que estava dentro dela. Não tendo resposta quando clamou. Quando Jesus respondeu, não era a resposta que ela esperou, ou que ela esperava. Na terceira resposta foi pior e mais agressiva a resposta. Quase ofensiva. E ela teve outra boa atitude. O Senhor trabalha para que tenhamos boas atitudes. Boas atitudes. É isso que o Senhor espera de nós. Segura o teu propósito no teu coração. Com os teus olhos fechados. Fale com o Espírito Santo.